Portanto, temos acabado de apresentar a atividade da ASPEC de uma forma resumida. Continuamos a dar as boas-vindas e a boa noite a todos os que continuam a entrar neste webinar. E eu agora passava a palavra ao Cristóvão Pereira, que é o presidente da ASPEC, para ele fazer ainda alguma apresentação. Cristóvão? Muito bem, muito boa noite a todos, mais uma vez muito obrigado e um especial cumprimento e obrigado à oradora da noite, a Sónia Santos, que é uma especialista em temas de nutrição e para a apresentação da oradora eu ia convidar então a Betânia Quadros, que nos fala do Porto, faz parte da direção e também do grupo local da ASPEC, o GO de Porto. E ela fará então uma apresentação sucinta do currículo da oradora do nosso webinar desta noite. Olá, boa noite a todos. Boa noite, doutora Sônia. Vou fazer assim, sucinta, mas é muita coisa. Né? Não é muita coisa. Então, nós temos aqui hoje a doutora Sônia, que ela é formada em Psicologia pelo Instituto Universitário Dom Afonso III e fez o mestrado em Neuropsicologia na Universidade do Algarve. Então, no Centro de Reabilitação de São Brás, ela despertou pela importância da saúde preventiva e veio a realizar várias especializações na escola, olha, não sei nada de espanhol, mas na escola em Madrid. Pronto, lá na Espanha, ela fez vários cursos nessa área da saúde preventiva e participou de vários anos em terapia familiar cristã e foi professora também de educação moral evangélica. Em 2019, participou no curso da Brain Lab da Academia Cerebral Brain Power, com conteúdos de neurociência, neuropsicologia, programação neurolinguística e neuroeconomia, que visa ensinar a mudar padrões cerebrais. E ainda é membro fundadora da Associação Planeta de Saúde, criada em 2017, com o intuito de promover a saúde física, emocional, psicológica e financeira, junto de várias organizações. Participa da equipe de formadores da Associação Planeta da Saúde e desenvolve também um projeto empresarial desde 2012 com a multinacional Amway, que visa estimular o empreendedorismo na busca de valores de qualquer faixa etária que se interessem pela saúde preventiva integral. Desde 2012, ela é Wellness Coach, desenvolvendo a saúde preventiva integral em domicílio, em clínicas, nas organizações solidárias de cariz cristão, como o Centro de Saúde Integral da Associação Mão de Esperança no Algarve. Então, seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora, por estar conosco. Estamos aqui ansiosos. Muito obrigado, Tânia. Então, somos todos ouvidos para a oradora da noite, a Sónia Santos. Muito bem-vinda e queira, então, tomar o seu tempo. Ora, estamos aqui, boa noite a todos, obrigada pela apresentação fantástica, Betânia, muito sucinta, e sim, às vezes a dada altura da vida nós acabamos por, eu sou defensora que nós nunca devemos parar de estudar, de querer aprender, de querer te conhecer, e de facto numa altura em que parecia que tinha terminado, então cheguei à conclusão que não é? Que era o início de tudo e daí para cá de facto continuo a ser aficionada do estudo e de certa forma acredito que todos nós de alguma forma deveríamos também ter esse desejo, essa vontade e por essa razão também estamos aqui e de alguma maneira temos sempre temas tão pertinentes como os que têm sido apresentados, pelo menos dos que eu já vi todos eles, sempre muito pertinentes e também muito valiosos no sentido de despertar em nós conhecimento até para outras áreas que nada têm a ver com as nossas, mas que nos servem para enriquecimento pessoal e de certa forma também podermos transmitir a outros. Então da minha parte, mais uma vez, muito grata pelo convite para estar aqui e de facto vou tentar também explicar um pouco de onde é que eu, enquanto psicóloga, neuropsicóloga, acabo por vir, de certa forma, parar esta parte da nutrição.
E no decorrer da apresentação, muito haveria para falar, tentei de certa forma resumir e ser um bocadinho curta, mas de certa maneira vão perceber que as coisas acabam por, de certa forma, estar muito mais relacionadas do que aquilo que se possa pensar inicialmente. Então, dando por início aqui à apresentação, de facto, eu hoje sou uma wellness coach e nós tivemos aqui há algum tempo, nas 2 sessões anteriores, uma explicação muito completa relativamente às questões do coach. Não é esse hoje o meu intuito aqui, nem objetivo, portanto acho que foi devidamente esclarecedor, mas de facto é isso que eu hoje faço, ou seja, trabalho nesta área no sentido do bem-estar, ajudar a que as pessoas de facto possam trabalhar e serem proativas na sua saúde integral. Isso para mim faz todo o sentido, depois de tudo o que estudei e da prática que tenho vindo a ter nesta área da saúde preventiva. Então, desde já deixo aqui algumas considerações que não pretendo que esta apresentação venha discutir questões ligadas à doutrina bíblica, não é esse que se pretende aqui, e nem tampouco pretendo que seja matéria de conflito, apenas venho partilhar convosco o meu ponto de vista e, de certa forma, é resultado de prática que tenho tido há mais de 12, 14 anos neste contexto clínico. É uma adaptação, de certa forma, às recomendações e referências da Bíblia. Portanto, tal como quando adquirimos um eletrodoméstico novo, grande ou pequeno, que seja, vem acompanhado de um manual de instruções. E nós, o ser humano, também tem um manual de instruções, que no meu caso em concreto, considero que seja a Bíblia. E, portanto, lá também não poderia ser diferente e nós temos, de facto, aqui muitas recomendações de valor, que se calhar nem sempre estamos tão despertos para elas, nesta questão que vos vou aqui passar hoje. Então, de facto, este trabalho que partilho convosco passa também muito pelo resultado de muitas pessoas, dezenas, centenas de pessoas, com as quais tenho tido o privilégio de me cruzar ao longo da minha vida e que me inspiraram, de facto, a seguir este caminho. De maneira que isto leva-me, de facto, a salientar aqui 4 áreas. No fundo, o bem-estar e a saúde em geral, que passa por diversos fatores, não apenas a alimentação, portanto a alimentação é apenas um dos fatores. Remete-me também aqui isto para as questões bíblicas à questão da glutenaria, a obesidade, que acaba por ser de certa forma uma consequência e que na base de tudo temos os processos inflamatórios e que de certa forma são a causa de grande parte das doenças que acometem hoje as nossas sociedades desenvolvidas, a sociedade mais ocidental. E, portanto, é um pouco isto que eu pretendo com esta apresentação. E para falar de saúde e bem-estar, fui naturalmente buscar aquilo que a própria Organização Mundial de Saúde fala em relação ao tema, que define então a saúde como sendo um estado completo de bem-estar físico, mental, social e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Portanto, às vezes nós perguntamos às pessoas em conversa de circunstância, e tal, então, como é que se sente, como é que estás? Não, está tudo bem, está tudo bem. Porquê? Porque a pessoa não sente nada. O estar com a ausência de sintoma não quer dizer que seja necessariamente uma pessoa saudável. E, de certa forma, também, com os trabalhos que faço, eu procuro despertar isso nas pessoas. É levar a que realmente haja uma expansão de consciência, que as pessoas possam, de facto, pensar de forma mais propositada nestas questões. Então, esse é o objetivo. Nós aqui, de certa forma, precisamos, para sobreviver, de determinado tipo de componentes, nomeadamente, tenho aqui uma roda de alimentos, que é muito familiar a maior parte de todos nós, pelo menos alguma vez na escola falámos sobre estas questões, e então, de facto, nós necessitamos de nutrientes, sendo eles os macro e micronutrientes. Macro porque, de facto, são aqueles que nós vamos buscar em maior quantidade. Eu, de forma arrojada, coloquei ali a água, porque, de facto, a água é fundamental e cada vez mais
se fala sobre a importância da água, nós somos mais de 70% constituídos por água e precisamos de facto de água também numa quantidade considerável, e sabemos que a base de muitas doenças também é a desidratação, que as pessoas, se sentirem sede, já estão num ponto de desidratação e por vezes não o consideram. Então depois os micronutrientes, que são todos aqueles elementos que nós necessitamos em pequenas quantidades, mas o facto de serem pequenas quantidades não quer dizer que eles sejam menos importantes, pelo contrário, são tão ou mais importantes todos os outros, simplesmente é um complemento e em pequenas quantidades. Temos então as vitaminas, os minerais e fitonutrientes. Já falarei à frente um pouco mais dos fitonutrientes. Então aqui, falando da alimentação, da parte da dieta, daquilo que no manual de instruções que Deus nos deixou, temos aqui uma breve resenha, afinal, daquilo que desde os primórdios dos tempos, desde a criação, que nos remete para o jardim, no tempo de Adão e Eva. Então, aqui sim, nós temos já algumas recomendações de acordo com a época, o local, e temos aqui algumas recomendações deixadas. E passo a referir aqui alguns versículos bíblicos para nos contextualizarmos. E então temos de facto aqui, coloquei Adão e Eva, no caso, no jardim, sendo um tanto ou quanto sedentários, e já explico porquê. Então na palavra de Deus diz, em Gênesis 1:29, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E até aqui, ou seja, durante o período de tempo em que nós temos o homem e a mulher no Jardim do Éden, eles aqui apenas e só se mantinham com uma alimentação à base de frutas e vegetais, portanto uma alimentação, pode-se dizer, vegetariana. Então, digamos que mais à frente, todos nós sabemos, uns porque de facto temos uma educação cristã, outros que não temos, mas que eventualmente foram convidados a assistir a este webinar, faz parte da história cristã. E, de facto, tendo por base os valores e princípios bíblicos, assim eu me debrucei para esta palestra, de maneira que, partindo para a parte da Bíblia, em que nós temos então aqui uma saída de Adão e Eva da parte do jardim, vamos passar a ter então um homem que, no caso, se dedicava, de certa forma, mais à parte de ter que buscar o alimento. Adão e Eva no jardim teriam uma vida um pouco mais sedentária, porque não tinham que se esforçar muito, naturalmente, tudo lhes tinha sido dado e, portanto, era fácil poderem se manter sem grande esforço, o que, por, de certa forma, punição de Deus pelo um ato irrefletido, e que curiosamente até teve que ver com um alimento, porque tudo lhes tinha sido permitido, com exceção apenas e só de não comerem um determinado fruto de uma determinada árvore. Então digamos que esse pecado fez com que eles tivessem realmente que abandonar o Jardim do Éden e tivessem que, de certa forma, ser responsáveis pelo seu sustento. E por isso acredito que, de uma forma mais nómada, eles procuraram, de certa forma, caçar, encontrar os alimentos e, de alguma forma, poderem alimentar-se de tudo o que encontrassem pelo caminho, de bagas, de alguns frutos que pudessem ir encontrando. Mais tarde, e com o desenvolvimento, portanto, o homem começou, de certa forma, a procurar fixar-se em pequenos povos, não é? Em pequenas aldeias, e aí a dedicar-se, de certa forma, mais intensiva à questão da agricultura e, dessa maneira, sim, também tinha o seu próprio alimento, por esforço próprio, e que, de alguma forma, também já tinha também a vertente da caça, e vamos ver mais à frente também onde é que tudo isto aconteceu.
Temos então depois aqui, neste intermédio, em Gênesis 9, de 2 a 4, o seguinte: terão medo e pavor de vós todo o animal da terra, toda a ave do céu, tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e vive vos servirá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. A carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Portanto, aqui já estamos numa época em que já havia a ingestão ou a possibilidade de serem alimentados com proteína animal, de certa forma, a única recomendação era relativamente ao sangue e à carne com sangue. Sabendo que mais à frente também irei fazer uma leve abordagem, que depois temos então um livro especificamente destinado a que tipo de carnes eram permitidos ao povo a ingerir, nomeadamente no livro do Levítico, que faz uma distinção entre aquilo que é puro e o que é impuro. Sabendo que com a evolução, e isto fazendo aqui um certo enquadramento em tudo aquilo que vou abordar, temos então depois das aldeias, das grandes cidades, dos impérios que vêm a acontecer antes de Cristo e depois impérios de muito poder, de grande conhecimento e que naturalmente aí também se davam muitas vezes a muita comida e a muita bebida. Portanto, temos de facto alguma, quase que me atrevo a dizer, alguma libertinagem pelo meio, ok? E vamos perceber, e eu aqui costumo dizer, que tudo nos é lícito, mas nem sempre tudo nos convém. Então é importante irmos fazendo algumas seleções pelo decorrer do nosso caminho. Então, de facto, vamos desembocar depois de Cristo, num homem mais moderno, em que de facto vai desembocar depois de uma revolução industrial, em que já de alguma forma se começa a verificar aqui uma intensificação a nível da indústria também, não é? E onde começa a existir uma grande oferta a nível também de alimento, que nem sempre é o mais adequado. Então, também mais tarde e até aos nossos tempos, vamos desembocar numa sociedade muito agarrada ao sedentarismo. Eu aqui quero, de facto, ainda salientar este versículo em 1 Coríntios 6,19, que nos diz precisamente que não sabeis, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. E isto é algo que, olhando para a palavra de Deus e refletindo muito nas questões do impacto, e mais à frente já vão perceber, talvez sejam um bocadinho confusos neste início, o que é que eu quero dizer com tudo isto, mas este tem sido um versículo que ao longo dos anos, da minha trajetória enquanto cristã, enquanto pessoa, enquanto mãe, enfim, pessoa que de alguma forma um dia também terá que dar contas a Deus do que fez e não fez, que me tem incomodado. Isto porque muitas vezes no nosso meio nós somos muitas vezes pessoas, porque é próprio de nós e porque somos falhos e somos pecadores, somos pessoas que olhamos para aquilo que a outra pessoa faz e não analisamos as nossas próprias ações, e às vezes podem não ser assim tão boas, e se estivermos até a colocar isto no parâmetro da alimentação, é assim, o que é que a alimentação tem que ver com alguém que consuma estupefacientes? Se calhar mais no final vocês vão perceber que não é assim tão diferente, e naturalmente que nós, se calhar, numa forma muito rápida de agir e pensar, poderíamos ser um bocadinho mauzinhos e interpretar mal as motivações
daquela pessoa que se vê, de certa forma, privada da sua liberdade porque está dependente de drogas, mas se calhar consideramos que é normal o tipo de hábitos que hoje a maior parte de todos nós tem com a alimentação. Então, agarrando um bocadinho aqui naquelas personagens no tempo aqui do pós-dilúvio e perceber que de facto tinha que se trabalhar, não é? Tinha que haver de certa forma um esforço para conseguirmos ter alimento. Então vamos aqui de certa forma perceber que não estava o alimento assim tão à mão de semear como estaria no Jardim do Éden ou como temos nos tempos que correm, e isso faz toda a diferença, porque havia de facto que fazer algum esforço. E também acredito eu, não que a Bíblia faça muita referência a isto que eu vou dizer, não numa perspectiva de saúde propriamente, mas muito referia o jejum, e o jejum não é mais do que, de certa forma, o período, a ausência de alimento, e portanto acredito eu que o homem teve que, de certa forma, passar aqui por alguns processos, enquanto conseguia a sua próxima refeição, teria que, de facto, se esforçar e passar algum tempo sem ingerir alimento. Pelo menos não com a mesma regularidade que hoje isso acontece. Porquê? Porque as pessoas se habituaram, têm os seus frigoríficos cheios, as suas despensas, e começaram, de facto, a fazer uso da alimentação de forma desmedida. Então, aqui, de facto, comiam quando havia alimento, havia um esforço físico associado e praticavam, acredito eu, um jejum que não apenas tivesse uma parte de conotação religiosa, se bem que na maior parte das religiões onde é referido, inclusive a nível do muçulmano, quando temos o período do Ramadão, também há uma ausência de facto de alimento por um período de tempo, de forma propositada, ou seja, nós recebemos um livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio significa que nós podemos tomar as nossas decisões com consciência. Então, o fazer um jejum, eu tenho aqui referência ao jejum de Daniel, muito conhecido na Bíblia de facto pela ousadia que ele teve de encarar o rei, pedir, que não queria de facto ser conotado, nem que ser corrompido, não é? Com toda aquela alimentação sacrificada a ídolos, mas que queria de alguma forma permanecer com uma conexão com Deus, queria permanecer puro e queria de facto ficar privado de todos aqueles manjares, mas que de alguma maneira ele teve a ousadia de dizer, que mandasse dizer ao rei que não, que de facto queria apenas e só comer legumes, verduras, fruta e água. Então digamos que temos aqui uma base vegetariana e que não era diferente daquela que tinha sido o instituído, não é? O que Deus tinha colocado à disposição de Adão e Eva no jardim, mas o objetivo de facto de Daniel era esse, era poder manter-se com um jejum e estar de facto conectado mais com Deus, e que o propósito dele não fosse esquecido. E acontece que de facto a robustez com que ele foi visto passado esses 10 dias, a capacidade de raciocínio, a agilidade que ele tinha, viu-se de facto e foi reconhecida pelo rei de facto por ser alguma coisa de extraordinário. Portanto, aqui já nos remete um bocadinho para os benefícios de facto que este jejum nos pode trazer. E o jejum é isto, ou seja, não é mais do que a abstinência da comida durante um período de tempo. Quando as pessoas às vezes me dizem, mas eu não sei se consigo fazer, que eu nunca fiz jejum. É assim, desde a última refeição do dia até à primeira refeição do dia seguinte, nós estamos em jejum. Portanto, a questão pode diferir em relação às horas que nós vamos fazê-lo e fazê-lo com um propósito. E esse propósito cada um de nós pode procurá-lo
Naturalmente hoje esse jejum já é muito apregoado, não tanto por questões religiosas, mas mais até pelos benefícios a nível da saúde que se veio a verificar, e existem diversos estudos a comprovar isso. Portanto, aqui aponto algumas questões, nomeadamente o promover o controle do açúcar no sangue, reduzir a resistência à insulina, combater processos inflamatórios, melhorar a saúde cardiovascular e, de certa forma, a prevenção das doenças neurodegenerativas, contribuir naturalmente para a perca de peso, o poder atrasar, de certa forma, o envelhecimento, promovendo um envelhecimento mais saudável e trabalhando para a longevidade, de certa forma, estando numa redução de processos inflamatórios, naturalmente também impacto na prevenção do cancro e estimular a hormona do crescimento, que é tão importante para nós no sentido da nossa longevidade e bem-estar físico. Então, aqui estão alguns protocolos de jejum, em que a janela de jejum pode ir até falta aqui o das 12, porque o 12 já é instituído que todas as pessoas deveriam pelo menos fazer 12 horas de jejum, ou seja, imaginando que fazemos a última refeição às 12 horas, às 20 horas da noite e novamente depois às 8 da manhã e estamos a fazer 12 horas. Isso é o mínimo aceitável e que todos nós deveríamos fazer. O facto, como eu dizia há pouco, porque a importância de tudo isto e de nós, de certa forma, retirarmos um bocadinho do nosso tempo também para dedicar alguma atenção a estas questões, já vão perceber à frente, mas tem que ser de forma intencional. Mais uma vez, eu digo e percebo que nós temos, de facto, o livre-arbítrio para poder conduzir a nossa vida para onde nós queiramos e muitas das vezes, em relação à alimentação, andamos em piloto automático e não pensamos. Então, o meu objetivo aqui esta noite também é poder deixar-vos a pensar, até porque estamos numa época do ano que é propícia a pequenos exageros ou a alguns exageros e, portanto, que se possam lembrar de mim nos próximos dias, já ficarei feliz. Agora, é verdade que existe uma dieta da Bíblia, então vamos lá perceber. É verdade que no segundo dia nós temos referência aqui à questão da água e eu apanhei um bocadinho aqui o tema porque de facto eu considero a água daquelas coisas que é mesmo muito importante. Se nós dedicássemos mais atenção à parte da hidratação, veríamos resolvidos muitos problemas e de certa forma conseguiríamos, sem dúvida, ter uma qualidade de vida melhor e, de alguma forma, também, enfim, prevenir muito sofrimento. No terceiro dia, da palavra de Deus diz-nos então, fazendo aqui esta analogia, que foi então quando Deus criou os legumes, as verduras, as frutas, as sementes, ou seja, foi quando de facto foi colocado todo o manancial, não é? De frutos e legumes, verduras, com aquelas cores lindas e maravilhosas que nós conhecemos, portanto, ricos em fitonutrientes. E afinal, o que é isto dos fitonutrientes, que eu disse-vos que falaria mais à frente? No fundo, os fitonutrientes é o que confere, não é? Coloração às frutas e aos legumes e que tem um fator protetor dos mesmos. E de facto percebeu-se que esse mesmo efeito protetor era extensível a nós enquanto seres humanos. Portanto, isso veio a ser, de certa forma, comprovado cientificamente e veio a ser difundido na nossa sociedade, mas Deus já tinha pensado isto há tanto tempo atrás. Ou seja, no início de tudo, Ele já criou com toda a condição para que nós fôssemos pessoas com saúde, pessoas longevas, pessoas que não tivéssemos qualquer tipo de patologia nem de sofrimento, acredito eu. E, portanto, se nós tínhamos tudo isto à nossa disposição, eu costumo dizer que, de facto, tudo foi feito perfeito e se nós nos guiarmos pelas recomendações que temos lá, poderemos ter muito mais saúde e mais qualidade de vida.
Então, passando ao quarto dia, que não foi feito propriamente nada de comida, mas que onde houve de facto aqui a criação das grandes estrelas e dos luzeiros, não é? E eu devo remeter para aqui para que todos pudéssemos de facto tratar e trabalhar a nossa saúde, não na vertente apenas e só da alimentação, porque nós não ficamos saudáveis apenas e só cuidando da alimentação, mas é muito importante e cada vez mais se percebe a importância que tem o ciclo circadiano. E, portanto, a lua existe porque existe a noite, o sol existe que nos dá o dia, tão importante o sol, tão importante nós apanharmos o sol, a vitamina D que está mais do que comprovada que é tão valiosa para a nossa saúde, para o nosso bem-estar a nível emocional, aumenta sem dúvida o nosso sistema imunitário e, portanto, eu atrevi-me a colocar aqui também, não fazendo parte da alimentação, mas fazendo parte sim de algo valoroso para a nossa saúde. Então veio o quinto dia e no quinto dia de facto vem a primeira das proteínas animais, em que primeiramente temos os peixes e depois as aves. Juntamente com os peixes, curiosamente, que são ricos em ômegas, nós temos aqui no ômega, porque até aqui também tínhamos ômega de origem vegetal, mas aqui temos o ômega de origem animal, e ele tem um papel importantíssimo na nossa saúde como protetor, como anti-inflamatório, e é tão importante nos tempos que correm nós aumentarmos os níveis de ômega 3, até em detrimento de outro tipo de ômegas, nomeadamente ômega 6 e ômega 9, visto que, portanto, quer o 6, quer o 9, essencialmente o ômega 6 está presente em tantas coisas que fazem parte da nossa alimentação, nomeadamente cereais e sementes, e que acabam por, de certa forma, ter um papel já mais pró-inflamatório, ou seja, favorecedor da inflamação. Então, contrariamente, nós precisamos sim ingerir ômega 3 de forma que possamos aqui equilibrar mais esse parâmetro. Contudo, deixem-me dizer-vos que temos os peixes de mar, os peixes de porte pequeno também, nomeadamente a sardinha, o arenque, mas no caso da sardinha, muito rico em ômegas e de facto um peixe bastante acessível. Os ovos, porque havendo aves, naturalmente há ovos, não é? E portanto é um alimento muitíssimo completo. Às vezes há aí também algumas reticências em relação ao consumo dos ovos. Devo dizer que os ovos é o alimento mais completo que se conhece, portanto tem todos os nutrientes, dali vai gerar uma vida, e o único nutriente que não faz parte do ovo é a vitamina C. E portanto está de facto muito completo. Nós deveríamos ingerir de facto ovos diariamente, como complemento a uma alimentação até equilibrada, devíamos fazê-lo pelas propriedades que nos dá. É rico, por exemplo, em colina, que é tão importante para o nosso sistema nervoso e protetor. Então, os animais domésticos, selvagens e o homem vem no sexto dia. Portanto, aqui temos proteína animal, temos, de certa forma, uma necessidade também de exercício, porque se nós vamos ter que, de alguma forma, correr atrás do alimento, então naturalmente que vamos fazer algum exercício, mas no caso, quando estávamos ainda até no jardim, nós o que tínhamos era de facto que cuidar, não é? Quando Deus criou todas as coisas e quando criou o homem e viu que estava tudo muito bem feito, então ele disse que, portanto, que lhe era dado para que cuidasse. E o cuidar também dá algum trabalho, portanto teria que haver de certa forma o movimentar-se. E o sétimo dia, como não poderia deixar de ser, foi para descanso. E eu aqui remeto para o sono. Cada vez mais as pessoas têm menos qualidade de sono, cada vez mais começam a existir perturbações a nível do sistema nervoso que são decorrentes de uma má higiene do sono. As pessoas, muitas delas dormem, mas acordam cansadas,
portanto não têm um sono de qualidade, não têm um sono que lhes permita de facto restaurar o seu organismo. É durante o processo do sono que muitas das nossas células acabam por ser limpas, não é? No processo que o nosso próprio sistema imunitário tem e que nos vai facilitar a vida, no sentido de nos dar mais longevidade, no sentido de nos dar mais saúde. O nós podermos, por exemplo, respeitar aqui o ciclo circadiano que eu já referi e podermos, de alguma forma, dormir quando é para dormir e estar ativos quando é para estar ativos, isso leva a que também se desenvolva um determinado tipo de hormonas que são tão importantes para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. De forma que eu acredito mesmo que o exercício, o sono, é tão importante como a alimentação. E por vezes acredito mesmo que se a pessoa tiver que escolher entre fazer uma refeição ou dormir, é preferível dormir, ok? Porque é muito aquilo que de benefício nós podemos extrair com com aquilo que de facto nós podemos ir buscar a nível da alimentação. E então aqui temos mais um textozinho que eu queria partilhar convosco. E o Senhor colocou, o Senhor Deus colocou o homem no jardim para nele trabalhar e para o guardar, aquilo que já referi. E isto é importante, portanto não era apenas e só para viver na despensa do que Deus tinha colocado. Façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança, que ele tenha poder sobre os peixes do mar e as aves do céu, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os bichos que andam na terra. Deus criou então o ser humano à sua imagem, criou como verdadeira imagem de Deus. E este ser humano criado por Deus é o homem e a mulher. Deus abençoou-os desta maneira, sejam férteis e cresçam, encham a terra e dominem-na. Dominem sobre os peixes do mar e as aves do céu e sobre todos os animais que andam sobre a terra. Deus continuou ainda, dou-vos todas as plantas que produzem semente e que existem em qualquer parte da terra e todas as árvores de fruto com a sua semente própria, e isso que devem comer. Dou-vos todas as verduras como alimentos aos animais e aves e todos os seres vivos que andam sobre a terra. E assim aconteceu, e Deus achou que tudo o que aquilo tinha feito era muito bom. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E este foi de facto a primeira recomendação e se existe de facto uma dieta, eu acredito que aqui nós poderíamos ter e servir-nos como fonte de inspiração e refletirmos, quem sabe, talvez um pouco sobre estas questões. Então, aqui nós temos uma certa diversidade de cores, não é? De alimentos que, quanto a mim, são apetecíveis e que serviam de base à alimentação na altura de Adão e Eva no Éden. Depois, mais tarde, então, no pós-dilúvio, já introduziu então a proteína animal. E temos aqui alguns exemplos, os grãos, e agora o que me remete para partilhar convosco é, e hoje qual é a alimentação que nós temos, não é? E essa é a grande questão, é que infelizmente, de facto, a alimentação do homem hoje não é a melhor, nós temos solos que não estão férteis, porque dado a grande produção intensiva para que se consiga ter alimento para todas as pessoas, de facto, os agrotóxicos vêm fazer com que os solos se tornem inférteis, portanto, matando toda a vida que existe. E eu gostava de partilhar convosco aqui uma tabela de um laboratório na Suíça, com um estudo que foi feito entre 1985 a 96 e depois novamente em 2002, e este estudo vem revelar precisamente a existência de um declínio muitíssimo elevado em termos dos nutrientes presentes nos nossos alimentos. E, portanto, pegando aqui no exemplo da banana, por exemplo, que em termos de vitamina B6
em 85 tinha 330 miligramas por cada 100 gramas de banana e ao fim de 10 anos, portanto em 96 aproximadamente, tinha perdido 92% dessa mesma percentagem de vitamina B6. Mais tarde, em 2002, voltou-se a fazer o novo estudo e tinha havido novamente um decréscimo de mais 95%. Aquilo que eu pergunto hoje é, nós hoje temos aqui uma coisa, que é uma banana, tem formato de banana, tem um leve aroma à banana. Agora, o que é que tem cá dentro? Essa é a minha pergunta. Eu peguei na banana, poderia ser outra coisa qualquer. Este estudo está disponível para poderem consultar e leva-me de facto aqui a reconsiderar também a alimentação. Se é verdade que até há um tempo atrás eu estava a referir que tínhamos tido como indicação frutas e legumes, contudo, será que isso hoje para nós é suficiente? A grande questão é essa. Porque de facto há coisas que nós não conseguimos contornar e a evolução que tem vindo a existir é uma delas. Nós somos de alguma forma o resultado também daquilo que nós comemos e essa é a grande questão que hoje se prende. Existe de facto, e já instituído pela própria Organização Mundial de Saúde, um vazio nutricional, em que sabemos que para um estado de saúde ótimo a recomendação seria para que nós tivéssemos cerca de a ingestão, não é? Cerca de 400 gramas de fruta e legumes. Sabemos que isso não é uma realidade, a maior parte das pessoas fica-se pelos 25%, 50% aquelas que se procuram regrar. Também de alguma forma sabemos que deveria de constar nesse mesmo cardápio, nessa diversidade das 5 cores, não é? Como nós vimos atrás, os elementos que nós tínhamos à disposição, todos eles eram muitíssimo agradáveis em termos de cores, uma grande diversidade de todas elas, e os 5 grupos de cores eles estão associados a diversos tipos de benefícios para nós. Portanto, aqui leva-me a crer de facto que é por isso que hoje existem suplementos, é por isso que hoje nós, se quisermos suprir as nossas necessidades em termos nutricionais, porque uma coisa é eu alimentar-me e outra coisa é nutrir-me. E no caso, mais uma vez digo, não quero de maneira nenhuma causar polémica, apenas e só isto é uma observação que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos de estudo e dizer-vos que, de facto, há uma coisa que se chama a biodisponibilidade. E a biodisponibilidade é, de alguma forma, o grau de velocidade que o meu organismo tem de conseguir captar e absorver determinado nutriente. E eu, naturalmente, se como um produto proveniente da agricultura intensiva tenho uma determinada concentração de vitaminas e minerais e o meu corpo irá de alguma forma fazer uma percentagem de absorção, e se eu tenho uma outra, de certa forma, de origem orgânica, sem fertilizantes químicos e que se assemelha à comida de verdade, eu tenho de facto uma capacidade de absorver superior e é isso que se trata. Portanto, nós de alguma forma conseguirmos suprir essas necessidades. Sabemos que isto era a realidade dos animais dos tempos bíblicos, não é? Dos primórdios, em que realmente eles estavam de facto na terra e conseguiam ser alimentados com base ao pasto, e hoje esta é a realidade que nós temos. E quando, por vezes, quem me conhece mais de perto sabe que eu tenho, não sou vegetariana, mas tenho algumas resistências à questão do consumo das carnes, e não só. E isto tem que ver precisamente com estas imagens, tem que ver que hoje em dia nós temos imensos problemas de saúde associados a este tipo de consumo, não é? Até porque normalmente quem consome não consome as quantidades que são recomendadas, consome muito mais. Portanto, eu deveria consumir, se eu entendesse, um bife, se estivermos a falar de um bife de carne de vaca, aproximadamente 100 gramas, portanto, que seria aqui a palma da minha mão, sem os dedos, não é? E neste caso, dificilmente quem come esta quantidade, normalmente come mais.
Portanto, isto é a realidade dos nossos animais hoje, que estão, de certa forma, industrializados, portanto comem rações e de certa forma com antibióticos para que se desenvolvam de forma rápida, e para não ser só apenas e só as carnes vermelhas, temos aqui este exemplo, deixem-me só passar atrás, que eu passei aqui 2 slides, este exemplo com os frangos. Isto é uma situação crassa. Um frango com 45 dias, o aspecto que ele tinha em 1957 e o aspecto que ele tem hoje. Nós sabemos que, de facto, é uma loucura, os aditivos que são colocados, as hormonas que são dadas aos bichos, mas voltando ainda até à parte das vacas, não é? E da forma como são criados e alimentados, temos a produção do leite. Aí é de facto um problema acrescido, porque nós sabemos que é natural, não é? É natural no ser humano que nem sempre se está grávida e nem sempre se está a amamentar. Portanto, há algo que se passa com as vacas, e voltando até aqui ao slide anterior, que é contra a natura. E isto acho que não é preciso entender muito destas questões para pensar. Então, reflitam só rapidamente. Se nós temos vacas que estão constantemente a produzir leite e que são ligadas àquelas máquinas para que lhes seja retirado o leite, as vacas tiveram que passar por processos continuados de gravidezes, de maneira que tivessem depois os bezerros que não ficam a amamentar, porque durante o período da amamentação há determinado tipo de hormonas que são geradas diferentes das que são durante a gestação. E, por exemplo, a prolactina é uma hormona que cresce consideravelmente, quer na mulher, quer nos animais, para haver a estimulação e a produção do leite. Acontece que há uma diminuição grande também das hormonas sexuais, que são aquelas que estão mais ativas durante todo o processo da gestação. E este desregular de hormonas, que acaba por passar também através do leite, as pessoas que consomem habitualmente leite acabam por estar a ingerir. Para além de que todos os antibióticos que lhe são administrados para que elas não adoeçam e todas as hormonas para que elas artificialmente produzam mais leite, também isso é passado para o leite. Portanto, se há aquela velha máxima que nós somos o que comemos, eu costumo dizer, nós somos o que comemos, o que digerimos e o que absorvemos. Mas nós também somos o que os alimentos que nós ingerimos se alimentam. E se eu como carne, eu também sou aquilo que alimenta a minha carne que eu comi. Então isto para dizer o quê? Que cada vez mais nós temos tantos problemas, e mais no caso das mulheres, a nível de questões ligadas à parte hormonal, nomeadamente os cancros da mama, os cancros a nível e os miomas, as endometrioses, que são tudo coisas muito relacionadas com os excessos de estrogênio e com, de certa forma, a parte toda muito relacionada à via hormonal. Portanto, isto é para nós, de certa forma, pensarmos, e esse é o meu objetivo, é levar a que haja até um certo incómodo e que nós, em conjunto, possamos pensar todos nestas coisas. Então, no fundo, refletir aqui que um dos 7 pecados mortais, de facto, é a glutonaria. E o que é que isto implica, não é? Porque nós, de facto, se há muitos anos atrás as pessoas, elas comiam para viver, as pessoas hoje começaram a viver para comer. E esta é a parte errada. Então, de facto, a glutonaria não é mais do que o ato de comer, de se tornar um vício, não é? E quando isto passa realmente um limite e passa a normalidade, gerando, de facto, um desejo desmedido por comida. Os alimentos são bons e foram feitos, de facto, por Deus, os que foram feitos, porque hoje também se passou a muitos produtos. Então, para suprir, de facto, as necessidades, nós temos que nos alimentar, mas quando fazemos da comida um tipo de prazer desmedido, é aí que ele se torna em glutonaria, e é aí que eu também muitas vezes refleti qual seria a diferença entre isto e, por exemplo, uma pessoa que era adicta de um determinado estupefaciente, ok? Então aqui temos, por acaso,
quadro em que temos aqui a Divina Comédia de Dante e que descreve os glutões como sendo escravos da comida e da bebida e colocou então no inferno, depois transformava o ato sagrado que de comer em orgia alimentar. Lembrem-se que a alimentação, não é? O ato de nós nos alimentarmos, nós fomos criados assim porque havia um propósito. Agora, nós temos um livre-arbítrio, nós temos que aprender a escolher o que é bom para nós. Se nós somos o templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar de nós. Eu tenho que ir às compras de forma intencional e sair do piloto automático, sair de varrer as prateleiras e perceber, se eu tiver que levar 2, 3 horas, 1 mês, 2 meses a aprender a ler rótulos, que o façamos e uma vez feito fica para a vida, mas é importante dedicarmos algum tempo a isto. Hoje esta é a epidemia do século XXI. Temos, inclusive, imensos artigos sobre estas questões. Vou passar um vídeo no sentido de despertar um bocadinho mais aqui esta Às vezes consciência. é difícil resistir àquela comida saborosa, mas gordurosa, aquele chocolate, sorvete, tentação que pode custar mais caro do que se imagina. O estudo comandado por um pesquisador da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, concluiu que a má alimentação é hoje a principal causa de doenças que levam à morte. Em 2017, foram mais de 11 milhões de óbitos em todo o mundo, 3 milhões a mais do que os provocados pelo cigarro, por exemplo. 10 milhões de mortes foram por doenças cardiovasculares, 900 mil por câncer e 340 mil por diabetes tipo 2. Mas para você é difícil escolher que hábitos mudar? Um bom conselho é começar pelo caminho mais doce e começar reduzindo primeiro o sal. A pesquisa concluiu que as dietas mais perigosas são aquelas ricas em sódio, presente principalmente no sal. E também aquelas com poucas verduras, legumes, cereais, nozes e frutas. Gorduras e carnes vermelhas também não são inocentes, mas têm um peso menor no comprometimento à saúde, de acordo com o estudo. Para Consuelo, a alimentação saudável não é mais uma questão de opção, mas de necessidade. Por causa de problemas na tireoide, que podem provocar doenças cardíacas e de circulação, ela precisa ficar longe do açúcar e de massas. Deu fome e pego o mais fácil. Aí, às vezes, esse mais fácil, ele é o que mais faz mal pra gente. Um problema que aparece cada vez mais cedo nos consultórios. Chama muita atenção a quantidade de crianças com colesterol muito alto, que se pensa, às vezes, ter um problema familiar, mas que com uma simples mudança na forma de comer, às vezes pequenas mudanças, não é? Transformar a criança com uma dieta rígida, ela melhora e fica com os exames normal e passa a ser um adulto mais saudável. Então, é assim, deixem-me dizer-vos que nós hoje temos uma responsabilidade muito grande, por nós, pela nossa família, pelas pessoas à nossa volta, e foi aqui de facto que eu, de certa forma, decidi envolver-me enquanto cristã, e este é de facto o meu objetivo, é poder alertar cada vez mais pessoas de que nós podemos retroceder neste caminho, ou pelo menos podemos parar e mudar de estrada. Então, aqui nós temos alguns recortes de jornais que eu gostava de partilhar convosco, de alguns estudos e de algumas questões nesta matéria. Nomeadamente aqui já percebemos que a obesidade está cada vez a atacar os mais novos e, neste caso, dizer-vos que em Portugal poderá chegar aos 2 milhões de obesos em 2023 e gastar consequentemente milhões de euros para combater esta doença. Acontece que as estimativas para 2032 apontam que Portugal vai subir os gastos totais da saúde para 32,8 milhões de euros por causa do aumento dos casos de obesidade. Agora só queria deixar-vos aqui um parênteses. Eu costumo dizer, e é assim, eu sei que nós temos uma audiência muito vasta, perdoem-me quem não concordar comigo, mas tendo em conta a liberdade de expressão, eu vou-me expressar, que é de facto, nós hoje temos duas grandes indústrias a faturarem connosco, que é a indústria alimentar, para nos pôr doentes, para a indústria farmacêutica faturar. E isto porque eu desafio a uma pessoa que tenha sido curada da diabetes por consumir insulina.
O insulinodependente, apenas e só o que faz é perpetuar a sua existência neste mundo, não é? Sem qualidade de vida. E, em contrapartida, eu conheço algumas pessoas, e conheço-as em carne e osso, que com uma situação de diabetes, por alteração dos hábitos de alimentação, uma ressignificação muitas vezes da sua alimentação, porque há muitas pessoas que comem de forma errada por questões ligadas ao foro emocional, as pessoas conseguem reverter patologias. Portanto, aqui, o que é que nós temos? E eu queria agarrar na questão que tivemos as crianças atrás, e tenho aqui duas coisas para partilhar convosco. Isto aqui é fruta batida, segundo diz aqui a publicidade, de maçã e banana, ok? Está aqui. E eu digo-vos que isto é maçã e banana, ok? O que é que nós temos? Nós temos hoje uma indústria que vai ao encontro do facilitismo. Eu costumo dizer que eu, que tenho agora muito próximo dos 50 anos, vim da geração que aproveitou o desenvolvimento, a tecnologia, a indústria, para cada vez ter a vida mais facilitada, não é? Os produtos industrializados, as lasanhas prontas, as coisas já prontas, passar pelo supermercado, meter no micro-ondas e rapidamente estava uma refeição na mesa. As marmitas dos miúdos para a escola, então manda-se isto e não se manda fruta. Não sei, mas sei que profissionais a nível de dentistas que dizem que hoje grande parte dos miúdos que têm que usar aparelhos e que têm outro tipo de dificuldades a nível da dentição é porque não mastigam. Nós nascemos e temos dentes para mastigar e não precisamos de andar a comer fruta batida. E se formos pequeninos, porque isto diz aqui que é a partir dos 6 meses, nós temos aqui uma banana, temos um garfo e esmagamos, ok? Portanto, há tudo formas de poder fazer as coisas. A maçã eu posso cozer e fazer um puré. Então, dizer-vos que há que parar, há que refletir nestas coisas, e há uma coisa que dentro da parte da neuropsicologia também se estuda estas questões, para quem quer ir por essa via, que é o neuromarketing. E se vocês repararem, todos os anúncios e toda a publicidade, ela é feita por uma razão, ela é feita para vender. Portanto, não interessa os rótulos, o que está na frente, não é? Que diz que é diet, que diz que é zero açúcar, que diz que é fit, que diz que é sem glúten, não interessa o que está na frente, interessa o que está cá por trás, ok? E ainda temos outra questão, e deixar-vos despertos para isso. Se vocês pensarem, há uma cadeia de fast food conhecida a nível mundial, que eu não vou falar qual é, mas que vocês sabem que parece um W ao contrário, e essa cadeia antigamente tinha na sua publicidade as cores eram vermelhas e hoje as cores são verdes. E são verdes porque o verde é associado a algo que é saudável. Então vamos perceber que há muita coisa aqui por detrás que passa despercebida à maior parte das pessoas e que numa tentativa de suprir a necessidade da casa, da família, sem pensar e no ato irrefletido, vai às compras e compra o que está mais à mão. Já agora, por uma questão de sair aqui do que é doce, uma outra coisa que é um fruto do mar, eventualmente está dentro de uma concha e não está dentro de uns pacotinhos compridos. Portanto, há muita coisa que nós podemos despertar e perceber onde é que podemos atuar. Dizer-vos ainda que isto foi outro recorte muito recente, estamos a falar, esta publicação foi agora 16 de outubro, em que 11,4% da mortalidade já se deve à alimentação inadequada. Portanto, sabe-se que há de facto, começa a existir aqui um esforço, se é que se pode dizer, de algumas instituições para nos irem alertando disto. Agora nós precisamos de estar despertos para isto, porque nem sempre isto passa nos meios de comunicação que as pessoas estão mais despertas. Então, de facto, percebermos que há uma necessidade de reduzir não só a ingestão de açúcares e sal, mas eu diria mesmo de que alterar por completo a alimentação de cada pessoa. Também já existem, e foi agora também publicado muito recentemente, eu quis-vos trazer algumas coisas mais recentes,
que os produtos ultraprocessados, as tais lasanhas, as tais comidas pré-feitas, os empacotados, os enlatados, metem em risco a saúde mental. E deixem-me dizer-vos o seguinte, que um estudo que saiu feito de uma universidade de medicina da China, e foi um estudo que foi feito com 72 mil pessoas acima dos 55 anos, e foi publicado na altura do verão, julho deste ano, e que o consumo de ultraprocessados veio aumentar em 28% as demências vasculares e até 14% a demência de Alzheimer. Ou seja, não há muito mais por onde ir. Nós já sabemos, já se sabe que há uma relação muito forte da saúde e da alimentação. Agora a minha pergunta é, até quando nos vamos mantendo como que quem não quer saber, e agora fazendo aqui um apelo a nós enquanto cristãos, vamos continuando a passar ao lado destas informações e vamos passando a trazer para casa produtos em vez de alimentos, em vez de descascar, desembrulhamos, e vamos continuar a querer apostar e investir na saúde, como nós vemos muitas vezes, e eu não vejo notícias, não vejo telejornal, eu sei ir procurar as notícias onde eu quero saber delas. Eu fui buscar estes artigos e eles são recentes, portanto eu não vejo televisão, mas isto para vos dizer, e não tenho nada contra quem vê, simplesmente nós percebermos o que é que está a acontecer com a humanidade, nós não podemos desresponsabilizar-nos e colocar no governo aquilo que deve ser, aquilo que é os meus princípios e os meus valores, e que eu tenho que trazer para dentro da minha casa e que eu tenho que passar aos meus. Portanto, isso é responsabilidade minha. Aqui, um outro estudo também, sabemos que os antioxidantes encontrados nas frutas, nos legumes, no chá, nos vinhos, podem atrasar a perda de memória. Há muita coisa que nos leva, de facto, a perceber que a alimentação está conectada, quer com uma boa saúde ou com a perca da mesma. Então, há a inflamação, e no fundo a inflamação é causada por tudo o que está em volta à questão dos açúcares. O açúcar é um vício, até para os linfócitos do nosso intestino. Eu hoje não tinha tempo aqui para falar das questões do intestino. O intestino, talvez muitos de vós já ouviram falar como sendo o nosso segundo cérebro. É verdade que mais de 80% do nosso sistema imunitário, ele desenvolve-se a partir do intestino saudável. Também um intestino irritado, ou de certa forma com uma disbiose, não é? Que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, está na base também de muitas doenças autoimunes, está na base de muitos processos até ligados ao foro psicológico, ok? E é importante nós tratarmos do alimento que colocamos na nossa boca, porque ele depois é digerido, não é? No processo da digestão, e ele vai servir de alimento às bactérias que estão no meu intestino. Agora, pode ser um bom alimento, rico em fibra e que alimenta as minhas boas bactérias, ou pode ser um alimento rico em açúcares, em farinhas refinadas, e que vai servir de alimento às bactérias do mal, como eu lhes costumo dizer. Então, temos aqui um estudo agora muito, muito recente, eu tomei conhecimento ainda deste relativamente ao dos adolescentes, até porque a minha filha ontem chegou da escola escandalizada a comentar isto, e dizendo então que este estudo, adolescentes portugueses estão mais infelizes e os especialistas pedem mais respostas. E o estudo revela que os adolescentes não estão só infelizes, como tristes, nervosos e irritados, em comparação com o último estudo em Portugal, que foi em 2018, portanto mesmo antes da pandemia, e baixou a satisfação com a vida. Devo-vos dizer que não só aqui temos um caráter também da ausência de valores, e temos vindo a falar nisto, de certa forma, também pela aquilo que nos une, não é? Que é o cristianismo, a palavra de Deus, e sabemos que a ausência de valores muitas das vezes faz com que, de facto, não só os adultos, mas também os jovens sejam acometidos de uma certa desesperança, e eu às vezes até fico um pouco, enfim, incomodada, triste, posso dizer que é essa a palavra,
quando reparo que até mesmo os cristãos têm falta de esperança muitas vezes. Então, nós temos que nos manter firmes, temos que nos manter com fé, porque, independentemente das circunstâncias, nós temos alguém que olha por nós e cuida por nós. E então, eu devo dizer que, tendo aqui a base da preciso entender que não é só transpor para os outros aquilo que também é da minha responsabilidade. Porque se estes jovens tiverem uma alimentação rica em açúcares e produtos processados, nunca na vida eles vão se sentir felizes e realizados. Nunca. Sabem porquê? Porque os açúcares, além de causarem dependência, há um sistema de recompensa no nosso cérebro, que é o SAR, que é precisamente ativado da mesma maneira e pelas mesmas vias que é ativado quando há o consumo da cocaína. O açúcar torna-nos reféns. E quando eu falo no açúcar, não é só o açúcar no chá ou no café. É o açúcar que está, por exemplo, em tudo o que é produtos industrializados, é o açúcar que está presente no pão, que está nos hipermercados à vossa disposição, ainda quentinha toda a hora, é o açúcar que está presente no ketchup, porque, entretanto, as pessoas consideram que aquilo faz um bom aporte em termos nutricionais, porque até diz que tem licopeno, e o licopeno é o fitonutriente presente no tomate. Então, reparem, há um conjunto de circunstâncias que fez com que as pessoas acreditassem que se calhar até estão no bom caminho. E mais uma vez o meu papel aqui, pelo menos foi isso que eu procurei fazer, é que vocês fiquem a pensar e que possam passar a informação a outros, para que possam ver a gravação e que em conjunto nós consigamos impactar. Vamos mudar o mundo? Não, mas se pudermos impactar as pessoas da nossa casa e a nossa saúde e conseguir fazer chegar isso e essa informação às pessoas que nos rodeiam diariamente, assim será com a palavra de Deus, porque de facto há uma esperança. E eu gostava ainda de salientar que este estudo, ele contou com o resultado de 51 países e a Lusa teve acesso e indica que, em comparação com o último estudo, que foi de facto em 2018, baixou a satisfação de vida, passou de um valor de 7,68 para os 7,5, nos jovens de 11, 13 e 15 anos, assim como a percepção da felicidade. Mais de 1 em cada 4, ou seja, 27,2% dos adolescentes, a idade escolar, disseram sentir-se infelizes. E depois aqui pelo meio, que não quero entrar nesses debates, vêm as questões políticas que se têm vindo a perceber nas escolas públicas. E é precisamente nestas idades da dificuldade de raciocínio, porque nós sabemos que o açúcar causa-nos uma lentificação. Reparam, lembram-se do que eu disse lá atrás do jejum de Daniel? Passados 10 dias, como é que eles se sentiam? Como é que ele se foi encontrado? Mais robusto, mais habilidoso, com mais discernimento mental? Porque a abstinência do açúcar leva-nos isso. Ou seja, está provado que a ingestão de açúcares, e estou a falar de qualquer fonte, eu estou a falar dos açúcares adicionados. Eu tenho aqui açúcar, que é frutose, mas eu quando trinco a maçã, eu como o açúcar, que é frutose, com a fibra. E isso faz com que haja um processo de lento de absorção no meu organismo e não me dá um pico de insulina, não me dá um pico de glicémia no organismo. E isto, normalmente, é o que vai desenvolver as doenças metabólicas, é o que faz com que haja a resistência à insulina, que aumente as dificuldades a nível cardiovascular, entre outras associadas. E dizer ainda que nós temos a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e já se fala na diabetes 3 como sendo a demência de Alzheimer. Portanto, por estar devidamente associada à questão das disfunções do nosso metabolismo. Temos aqui, por exemplo, a fibromialgia, o intestino irritável. Agora começou a ser muito comum, de há uns anos a esta parte, todas as mulheres que começam a entrar ali na faixa dos 30 e tal, 40 anos, têm dor aqui, dor ali, dor acolá. Têm dor em todo lado. Quando não se chega a nenhuma conclusão é o quê? Fibromialgia. A fibromialgia acaba por ser, de certa forma, uma ausência de diagnóstico. E perdoem-me os médicos que estão aqui. É assim, eu estou a falar com conhecimento de muitas pessoas com as quais já me atravessei e que hoje são gratas porque eu me atravessei na vida delas. E a minha experiência leva-me a que eu possa desafiar qualquer pessoa a fazer uma alteração e correção de hábitos. Não é dieta, porque ninguém vive a vida toda em dieta, é uma reeducação alimentar, ressignificando a alimentação, porque muitas das vezes, hoje em dia, as pessoas comem não é porque têm fome,
comem porque estão desgostosas, porque estão infelizes, porque não sabem como é que vão resolver tal e determinada circunstância e normalmente acabam por comer uma comida que não lhe aporta nada de bom, que não tem vitaminas, que não tem minerais. E o que é que leva? Leva a que haja aqui o tal ciclo vicioso. Então, sabemos que isto muitas das vezes é uma consequência. As doenças autoimunes, o nosso organismo está a pedir socorro. Nós fomos feitos perfeitinhos, estragamos foi isto tudo. E o nosso organismo pede socorro. Então, de facto, eu tenho um desafio hoje aqui para vos lançar, que é eu, ao ser cristão, como é que eu vou dar respostas a esta pandemia do século XXI? É uma realidade, não é só os toxicodependentes que precisam de ajuda, não é só as pessoas que são dependentes de álcool que precisam de ajuda, mas é as pessoas também que estão reféns da comida, precisam de aprender. E aqui é mais simples, sabem porquê? Porque um pacote de açúcar é como que cocaína legalizada. Está à mão de semear todas as pessoas e se eventualmente alguém me visse com um pacote que sabia que era droga na mão, poderia achar muito estranho e ficar até escandalizado. Mas ninguém fica escandalizado se eu meter um pacote de açúcar dentro de um café. Então essa é a grande problemática, é porque ela está disponível na vida de todos nós e nós não refletimos. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Porque fostes comprado por um bom preço, glorificai, pois a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. E isto serve para todos, amigos, de coração mesmo. Aquilo que me moveu e que me fez mudar o rumo da minha vida e não estar apenas e só fechada num circuito em que trataria apenas e só de reabilitar algumas funções no caso de haver um declínio cognitivo, no caso de haver um AVC, no caso de haver uma doença neurodegenerativa, levou-me mais além, foi tentar perceber como é que eu poderia ser útil e ajudar as pessoas a não chegar a esse ponto. Wellness Coach é de facto aquilo que eu faço hoje, é a minha missão de vida, é com isto que eu me identifico. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. E assim termino, de facto, a minha apresentação aqui, lembrando que, como no início me foi apresentado, faço parte da Associação Planeta da Saúde, que foi criada precisamente com este desejo de coração de levar mais informação a qualquer pessoa e temos diversos cursos no sentido de forma mais aprofundada aquilo que hoje foi falado aqui e diferente e dividido em etapas, no sentido das pessoas poderem, se assim o desejarem, aprender mais, com uma linguagem acessível e para todos. Quanto é que hoje custa ficarmos doentes? Certamente muitos. Para além do desconforto físico, para além da dor que nos causa, há de certeza um investimento em consultas e em medicação. E será que isso vos resolve? Será que vale tudo a pena? Então fica aqui o desafio para quem quiser. Nós iremos, a partir de janeiro, começar uma nova época de cursos online. Quem assim o entender pode fazer o seu registro. E pronto, estarei disponível também no sentido de poder ajudar a esclarecer alguma dúvida, alguma questão. E agora gostava de passar, não sei se o irmão Cristóvão... Muito bem, muito obrigado por esta magistral lição. Foram 15 mil anos de história, resumidos de facto de forma fabulosa. Parabéns, Sónia Santos. E depois com este enfoque espetacular na questão da modernidade, não é? Eu abria aqui então a possibilidade de alguém que queira poder levantar a mãozinha para pôr uma questão. Eu ia começar as hostilidades entre aspas. Ia colocar uma pequena questão, enquanto eu já sei que em termos anímicos as pessoas têm muitas vezes muita dificuldade, estão mortinhas por respostas, mas é natural, há uma certa... Mas nós, como já temos muitos anos disto, damos algum exemplo. Há uma asserção, eu ponho a primeira questão, há um provérbio ou uma asserção que eu gosto muito que diz assim, que a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade. Isso significa o quê? A Sónia, pela sua experiência,
acha que devemos ser mesmo as setas? Como é que a gente pode, por exemplo, não comer açúcar nenhum, nada que tenha açúcar, se isso é possível ou não? E por acaso, o Alda Fita, na sua apresentação, e eu acho que estou de acordo, não é? Um dos grandes males é o açúcar, mas falou pouco no sal, ou mesmo quase nada. Mas que também é um outro papão que não é só papão, é mesmo devorador de vidas, não é? Mas esta questão, por exemplo, da quantidade, não é? Eu, por exemplo, agora estou-me a lembrar do Natal, temos as azevias, temos os sonhos. Será que a gente pode comer, se comer só um sonho e uma azevia por dia, ou uma de 2 em 2 dias, como a gente faz com os medicamentos? Será que temos alguma chance para não ficarmos também com problemas de privação, não é? Destas coisas que as nossas avós faziam e que nós gostamos ainda hoje tanto. Então eu vou dar resposta a isso. Então é assim, eu não falei de facto muito no sal, porque o vídeo falou e então eu aí acabei por não meter tanta colherada, mas é de facto que é uma problemática, não é o sal, é o tipo de sal, porque o sal refinado, o sal que as pessoas maioritariamente consomem é um sal que é apenas e só cloreto de sódio, e assim temos que ter muito cuidado. Contudo, eu recomendo a utilização moderadamente da flor de sal ou do sal marinho, que tem uma riqueza infindável de nutrientes, mais de 80 minerais, onde temos, por exemplo, um que é tão importante para todas as funções do nosso organismo, que é o magnésio. E, portanto, sim, nós devemos ingerir um sal integral, um sal que não seja refinado e, portanto, que tem esta riqueza toda de minerais. Agora, naturalmente que nós temos, e eu não falei, pronto, há muita coisa que não falei porque também não dava e mesmo assim excedi-me no tempo, mas o sal e o açúcar presente nos produtos industrializados é o grande problema, porque o sal de certa forma acaba por fazer com que haja uma absorção até dos açúcares presentes e isso traduz ainda num agravar da situação. Agora, se é possível nós passarmos e vivermos sem açúcar, é possível. Sem o açúcar que nós conhecemos, sem o açúcar, porque existem muitos, há o açúcar demerara, há o açúcar castanho, sei lá, já nem me recordo bem o nome dele, o açúcar mascavado, exatamente, o mascavado, há o açúcar depois refinado e por aí, mas é possível viver sem açúcar, é possível fazer doces, sem açúcar, mas que sejam doces, porque cá está, tudo foi criado e tudo foi dado, e se nós soubermos ir buscar aquilo que nos foi dado e tirar partido disso, nós podemos de facto ter uma ótima saúde, porque, por exemplo, é possível fazer doces e servir-nos das tâmaras, dos damascos, para adoçar, não é? E conseguirmos ali ter um bolo e de certa forma igualmente doce. Como conseguimos ter também uma mousse de chocolate sem que tenha propriamente o leite ou que tenha, no caso, açúcar, e ela é doce também. A Cristiane está aí, depois se quiser dar alguma dica ela poderá dizer, que é uma das pessoas que de certa forma eu mentorizei agora ultimamente e de certa forma ela teve alguns benefícios e é possível nós vivermos sem, e a questão de dar aqui a possibilidade de nós consumirmos alguma coisa dita normal ou tradicional, é por isso que nós vamos morrer? Eu não diria que sim, agora tudo depende muito de cada pessoa, porque nós sabemos que nós funcionamos com gatilhos, não é? E o açúcar e a alimentação é como seja uma pistola. Há uma parte que eu até nem referi aqui, mas que no fundo tem que ver com a nossa genética e a nossa epigenética. E muitas vezes as pessoas encostam-se muito à genética, porque já o meu pai era gordinho, já a minha mãe era gordinha, a família dos meus pais é toda assim, todos têm colesterol elevado. Mas eu digo-vos que desde a descoberta do genoma humano e desde que ele foi identificado, nós temos uma outra coisa que eu disse realmente que, graças a Deus, não é? que isso foi percebido, que é a epigenética. E a epigenética é tudo aquilo que eu faço
o ambiente onde eu vivo, a toxicidade que eu meto dentro do meu organismo. Agora, respondo à pergunta com outra pergunta, que é, em vez de ser uma azevia, e isto, atenção que eu vou cair no extremismo, e é mesmo por brincadeira. Claro que agora eu sei que estamos numa altura muito próxima do Natal e que mesmo que fiquem com isto presente na vossa cabeça, vocês não vão mudar a vossa ceia de Natal. Mas se ficarem a pensar nisto para depois, se calhar, se programarem e quererem aprender outras coisas, já valeu tudo a pena. Que é, eu tenho, a azevia pode ser ali a pistola, e eu ingeri-la ou não, é eu dar ali ao dedo, não é? Apertar o gatilho. Então, tudo vai depender. Eu tenho as coisas, elas estão à disposição e por isso eu relembro o versículo que eu disse inicialmente. Eu posso todas as coisas, tudo me convém, tudo depende daquilo que eu quero, não é? E esta tomada de decisão minha, ela teve por base o acompanhamento que eu fiz a uma tia minha durante 2 anos num processo oncológico de uma doença de cancro no intestino. E ela era diabética, teve depois um AVC e eu, estudando tudo e acabei por me dedicar muito à questão do cancro e acompanho algumas pessoas também nessa parte, percebi que a base são mesmo os processos inflamatórios. E isso é aquilo que é perigoso, porque é assim, é algo que é muito silencioso, que não se vê, não se nota e leva muitos anos a dar o seu manifesto. É traiçoeiro. Muito bem, excelente. Muito obrigado pela sua excelente resposta e apresentação. Antes de propriamente passar, não sei se há aí alguma mão no ar com alguma questão, deixe-me confirmar, efetivamente, um testemunho pessoal, não meu, mas da minha mulher, que bebia leite de vaca, como normalmente, e sofria muito de enxaquecas quando casámos há 30 anos. E, efetivamente, porque um cunhado meu tinha eliminado o leite e também sofria muito de enxaquecas, deixou de sofrer de enxaquecas. A minha mulher também fez o mesmo e deixou de ter enxaquecas. E, efetivamente, hoje não consumimos leite de vaca, porque é aquilo que a Sónia disse, vem carregadinho de antibióticos e daqueles sistemas das gravidez das vacas, coitadinhas, né? Que dizem que ouvem música, não é? Para produzirem até mais leite, mas a gente sabe qual é a música que lhes dão. Mas muito obrigado mais uma vez e fica aqui este testemunho relativamente, eu sei que há aqui médicas que são capazes de estar visceralmente contra esta ideia, porque o cálcio vem da vaquinha, não é? Mas há muitos sucedâneos do cálcio, não é? Que não só para o leite. Não sei se a Sónia Santos queria fazer algum comentário sobre este, no fundo, este desabafo, entre aspas, do Vítor. De certa forma, dizer que isso que o irmão Vítor falou relativamente a 1970, de facto, já em 1800 até 1800 e tal, nós tivemos Herbert Shelton, que é, de certa forma, o criador da naturopatia e, de certa forma, de alguma maneira aqui do vegetarianismo e que chegou a ser preso por várias vezes, precisamente porque, pronto, a nível da medicina convencional não era validado, não é? Mas cá está, é preciso haver assim às vezes algumas pessoas um bocadinho fora da caixa, como eu costumo dizer, para podermos levar por diante algumas ideias. Como eu disse no início, não pretendo aqui desafiar ninguém, apenas, e porque sigo de facto muita comunidade científica, muitos médicos, muitos nutricionistas de medicina funcional e integrativa, que é diferente, ok? Porque a medicina tradicional apenas se foca nos sintomas e a prescrever medicação e a medicina funcional integrativa, portanto, procura ver o ser humano como um todo, não só um fígado, não só um coração, e apenas fazer aqui também uma ressalva nesse sentido. E vou passar à Cristiana a palavra. Muito bem. Boa noite a todos. Muito contente por estar aqui nessa sala hoje. E para mim, 2 vezes, porque eu já tive uma formação hoje pela parte da manhã, foi maravilhosa. E estou fechando o dia com chave de ouro. Gostaria de falar aqui algumas coisinhas que me deixaram bastante contente, desde que eu já conheço a Sônia há muitos anos.
mas ela já fez parte da minha vida em algumas etapas e é muito importante também, sendo que hoje, depois de passar um tempo praticamente sem contato, ela veio de uma forma, tipo assim, como que se diz, derrubando tudo, fazendo acontecer na minha vida, e coisas muito agradáveis. Uma delas tem a ver com a minha saúde, é o que ela dizia, a falta de sintomas faz nós pensarmos que estamos saudáveis. E eu achava estar saudável, e eu tinha algumas coisinhas que precisavam ser corrigidas e que eu não conseguia. Então, através da alimentação, através de um plano detox que eu fiz com um grupo, né, direcionado pela Sônia e mais outras pessoas, eu consegui um grande êxito. Eu emagreci 7 quilos, tinha feito análises anteriormente e fiz posteriormente, na qual minha médica de família bateu palmas e disse-me, Cristiane, você está de parabéns, porque todas as suas análises estão com níveis muito melhores. E só 2 meses de mudança de alimentação. O que é que me fez mudar mesmo? Algumas coisas nos impactam diretamente. Eu ouvi uma frase muito simples, quando nós comemos, em resposta aí à azevia, aos petiscos do Natal e outras datas comemorativas, né? E aquilo que nos apetece porque estávamos muito habituados a comer. Então, o que uma pessoa, durante o detox, falou? Nós damos muito valor aos 5 minutos de satisfação, né? Que é daqui para cima, aquilo que você come que te satisfaz durante 5 minutos, o que o teu cérebro está pedindo. E depois nós esquecemos daqui para baixo, que é o restante do tempo que nós vamos sofrer com aquela alimentação. Outra coisa que eu também dei muito valor é os 5 pilares da nossa saúde, né? Saúde e bem-estar. Uma coisa que eu já não fazia há anos da minha vida, exercício físico. Há décadas, né? Não vou falar anos não, porque, muito, muito, muito tempo. E resolvi e voltei a fazer. Em relação também, em resposta à azevia e os outros petiscos, nós, quando comemos demasiado, a gente pensa assim, eu estou ingerindo algumas calorias a mais, isso com o exercício físico se resolve. É engano. O exercício físico vai nos dar outros benefícios, mas a queima de caloria não vai retirar do meu organismo a toxicidade que eu vou estar ingerindo. Eu até posso queimar as calorias, mas e o restante do que não é bom, não é saudável, entrou por aqui, vai ficar no corpo. Então, basta a gente ter um pouquinho de consciência e analisar algumas situações que nós vamos criar os nossos próprios critérios e vamos optar por mudar. Outro fator, desde os tempos remotos, desde a criação, né, do universo, como foi dado aqui, nós somos seres totalmente adaptáveis. Nós passamos por processos de mudanças constantemente. Por quê? Porque nós temos capacidade de nos adaptarmos ao meio em que nós estivermos. Então, o que falta? É só uma questão de decidirmos mudar. É só isso que eu gostaria de falar. E agradecer imenso pela Sônia ter batido aqui e ter insistido nesse tema e nesse assunto comigo, porque você está me trazendo transformações e transformações e transformações. Muito obrigada. Obrigado, Cristiane, pelo seu depoimento. Está aqui uma pergunta escrita, a pessoa não é a Cláudia. Ela pergunta, muito obrigado à oradora Sónia pela apresentação, foi muito elucidativa e interessante. E depois põe a questão, gostaria de colocar a seguinte questão. Hoje em dia é realmente muito difícil conseguirmos fazer as melhores escolhas e tentarmos equilibrar a relação qualidade-preço, para tentarmos evitar ao máximo a questão dos químicos presentes nos alimentos. Particularmente nas frutas e legumes, devemos optar por produtos biológicos? A questão em comprar apenas produtos biológicos liga-se apenas com a questão financeira, visto que são produtos mais caros e não estão acessíveis a todas as pessoas.
como poderia equilibrar esta questão? Como poderíamos equilibrar esta questão? Então, antes de mais, dizer que a questão preço, muitas das vezes a forma como aconselho a contornar é mesmo tomando atenção ao seguinte: se eu quero fazer uma reeducação de hábitos alimentares, se eu quero, na verdade, conduzir a minha vida numa vida em direção à saúde e à saúde plena, e conseguir também, naturalmente, levar os que são meus comigo, não é? Quer seja filhos, pais, enfim, não sei no contexto familiar em que se enquadra, mas independentemente disso, naturalmente sempre fazemos essa busca conjunta, e às vezes basta que um dos membros da família desperte para esta questão. Agora, como é que nós conseguimos combater a questão do preço em detrimento de outras coisas que poderíamos alcançar num supermercado e trazer para casa? Eu costumo dizer que, se contabilizarmos aquilo que nós deixamos de consumir, resta-nos dinheiro para poder investir em alguns alimentos de mais qualidade, nomeadamente, quem ainda considerar ingerir carnes, que o possa fazer de forma consciente e escolher no sentido de saber a sua origem. Temos à disposição carnes biológicas isentas de antibióticos. A quantidade, lembrem-se que eu disse, um bife, não é? Era aqui, este bocadinho, era 100 gramas. Não é 400 gramas. Há bifes que eu vejo, que são servidos, que têm aproximadamente 400, 500 gramas num prato. Portanto, se nós estivermos a fazer e a contabilizar de acordo com as quantidades adequadas para cada pessoa, naturalmente, e aquilo que se pode escolher em relação às refeições, perceber que nós não temos que fazer todas as refeições de carne, nem todas as refeições de peixe. Dentro dos peixes, há peixe. Eu como algum peixe. E esse algum peixe, eu procuro peixe que seja de mar e que não seja de aquacultura, porque é um peixe que é alimentado de forma artificial, com rações, e que leva o mesmo tipo de antibióticos e outras coisas. Então, eu tenho peixe, por exemplo, a cavala é um peixe que é rico até em ácidos gordos ômega 3 e que é um peixe relativamente acessível. Eu não preciso de comprar uma dourada a 18 ou 20 e tal euros o quilo, porque é uma dourada do mar. Então, há aqui um conjunto de circunstâncias que passa por nós adquirirmos conhecimento. E, de certa forma, foi isto que eu procurei aqui fazer, foi dar pinceladas, porque, como dizia aqui o irmão Vítor, é verdade que levaria imenso tempo a abordar todas as questões. Não explorei os aditivos, não explorei a questão do intestino, há muita coisa para se falar, mas se nós nos dedicarmos a querer conhecer um bocadinho mais, há muita coisa que nós deixamos de comprar. Tudo o que é bolachas e bolachinhas, eu posso agarrar numa maçã, numa banana, num ovo, num pacote de aveia e fazer um pote cheio de bolachas. Sai muito mais barato que qualquer bolacha comprada no hipermercado para mandar para a escola para os miúdos. Eu quero uma bolachinha para comer com o chá das 5, eu posso fazê-la. Eu posso fazer uma panqueca na hora. E, mas isso dá muito trabalho. É assim, reparem, há coisas da mesma maneira como eu tenho que me preparar no sentido de escolher a roupa que eu vou vestir para sair, no sentido de quem está aqui que está com um ministério que tem que fazer ou uma pregação, ou que está a assessorar um jovem, um casal, ou que tem que fazer algum trabalho de ministério, tem que fazer uma preparação. Então que eu me programe também para me alimentar, porque no fundo eu estou a alimentar o templo do Espírito Santo. Eu tenho que dedicar tempo a isso, eu tenho que ser intencional. O livre-arbítrio também passa por isto. Passa por eu dedicar um pouco de tempo, eu não sei, então eu vou procurar ajuda, para quem sabe, para quem me pode orientar. Algumas refeições, eu vou levar toda a gente comigo? Não. Se as pessoas estão habituadas em casa a comer um determinado tipo de alimentação, não é de um dia para o outro. As crianças, elas vão sendo treinadas, como a Cristiane dizia, nós temos as nossas papilas gustativas mudam e se nós formos insistindo, elas vão se adaptando. Eu própria fiz isso comigo e estou a fazer com alguns alimentos neste momento.
Eu posso-vos dizer que eu não gosto de nabo e as últimas sopas que eu fiz cá em casa, eu coloquei nabo e tenho feito. E a minha filha disse, esta sopa tem um gosto estranho. Eu disse, pois tem nabo, mas come. É assim, eu não comia abacate, eu hoje como um abacate todos os dias, porque eu não gostava. E uma das frutas que eu não gostava e que estou a comer, porque me estou a adaptar, e a última vez que comi já me soube melhor, foi a papaya. Então é assim, da mesma maneira, nós não podemos, quando as crianças são pequeninas, não é? Que estão doentes e que têm que tomar um remédio, elas cospem ou deitam fora e nós não dizemos, pronto, coitadinho, não gosta. Não, não é isso, nós sabemos que é para ele, que é importante e insistimos, porque é que não fazemos isso connosco? Temos que ir por aí. Ok. Sónia, efetivamente aqui a questão estava mais centrada no preço realmente do biológico. Sim. Mas o preço basicamente é isto, irmão Cristóvão, é nós percebermos o que é que eu não preciso e dedicarmos o nosso investimento em termos de budget que temos disponível para aquilo que realmente é importante para a minha saúde. Pois, mas claramente o biológico é tremendamente mais caro. Eu não faço as compras cá em casa, mas acompanho mais ou menos e sei que há coisas que normalmente custam 1 euro e vai-se para o biológico custam 3 euros, quer dizer, 3 vezes mais. A pessoa fica tem assim... Tem que se procurar. É um tempo. Tem que se procurar, depende das zonas do país. Se bem que a sua apresentação não foi tanto orientada entre o biológico e o biológico, mas mais na questão do que faz mal, os doces e do sal tudo está e para termos uma saúde plena temos de ter atenção em todas essas questões, mas aquilo que eu defendo é nós termos sempre e quando possível dos produtores locais. Eu vou ao mercado todas as quartas-feiras aqui de manhã porque me permite isso, porque escolhi uma vida que não quis patrões, precisamente para eu gerir o meu tempo e poder ir buscar a minha filha à escola e ir buscar quando quiser ou quando, enfim, tem que haver uma necessidade para poder fazer as minhas compras e isso são escolhas que se fazem em prol de alguma outra coisa que eu acredito ser um bem maior. E, portanto, produtores locais sempre, não vale a pena comprarem uvas da África do Sul que estão lá em promoção no continente. É assim, não vale a pena, porque elas não têm lá nada. Então vamos ajudar as pessoas daqui, comprando às pessoas daqui, que certamente, biológico ou não, têm mais qualidade. E fazendo, aprendendo a gerir essa parte. Obrigado, Sónia, mas deixe-me só dizer, não sei se é verdade, no estudo que eu li, de quem se alimentar de peixe do mar todos os dias, ao fim do mês comeu o correspondente em plástico a um cartão Visa. Peixe do mar. Realmente nós olhamos para onde quer que olhemos, estamos rodeados de armadilhas, não é? O peixe do mar. Mas não é só a questão do plástico, não é só, isso é uma das problemáticas que nós abordamos, por exemplo, em alguns dos cursos que nós temos na Planeta da Saúde, e por isso eu disse que não dava para falar aqui tudo, porque não é só no plástico. O planeta, de facto, está as coisas já vão muito mais além, não é? Já no sangue humano estão micropartículas de plástico. Portanto, hoje nós temos toxinas por todas as vias e por essa razão é importante fazer processos de desintoxicação no organismo. Não temos que comer peixe todos os dias, temos que procurar o peixe que comemos sim. Há uns que são mais suscetíveis e dependendo do seu tamanho. Quando eu falo da sardinha, quando eu falo da cavala, são realmente peixes de porte pequeno, que também em termos de bioacumulação de toxinas é mais reduzida do que, por exemplo, um atum. E então... São peixes de águas profundas. Muito bem, não sei se a Sónia gostaria de dar a última chance de fazer também um comentário breve para terminarmos com uma palavra de oração. No caso é isso mesmo, eu quando falo na questão do orgânico, pois eu sei que indiscutivelmente os produtores locais pequenos, que é onde eu compro as minhas coisas e compro o que eles têm, não é que... Enfim, nem todas as semanas as culturas se dão e crescem da mesma forma. Por outro lado, em relação à carne, eu de facto sou muito pouco adepta da mesma. Quando compro, eu compro, por exemplo, as galinhas a pessoas que eu conheço e que sei que as criam elas. Naturalmente não discuto a sua isenção em termos de toxinas de todo, mas sei que é certamente melhor do que qualquer frango comprado num talho. Portanto, aqui é nós, de certa forma, podermos aprender a driblar este mundo em que vivemos carregado de toxinas.
E passa por muito processo, naturalmente, de empenho e dedicação da nossa parte, o querer saber, porque o prevenir doenças, sermos pessoas saudáveis e equilibradas, para que possamos dar testemunho a outros, também passa por aí. Então, da minha parte é tudo, um bem-ajam a todos, foi um prazer estar aqui. Eu aqui em nome da ASPEC e da direção da ASPEC agradecemos imensamente a excelente apresentação da professora Sónia Santos, deu aqui uma belíssima lição. É evidente que temos aqui muita gente com muitas opiniões sobre isto e seria riquíssima a possibilidade de estar o resto da noite a comentar a experiência de cada um. Eu, de facto, ia pedir ao nosso irmão Agostinho Teixeira que terminasse com uma palavra de oração e só uma palavra muito final. De facto, quando antes das refeições devemos fazer oração. E não é por acaso. É, por um lado, para agradecer a Deus e depois para pedir a bênção de Deus. Mas claro que temos de ser prudentes. E por isso eu ia pedir ao Agostinho que nos terminasse com uma palavra de agradecimento e com um pedido de uma bênção especial para a nossa oradora e de todos os presentes e daqueles que já estiveram presentes e agora estão ausentes, para que as suas vidas e este Natal seja abençoado, poderosamente abençoado. Agostinho, não sei se estás aí. Estou, ok. Querido Pai, muito obrigado por este tempo que tivemos aqui ouvindo acerca da nutrição. Pedimos, Senhor, que nos dês a capacidade de aplicar na vida prática, Amém, com persistência, com entusiasmo, Pai, uma mudança alimentar que se torne saudável ou mais saudável, Pai. Então, nós te agradecemos por este trabalho que a doutora Sónia, tua serva, Pai, nos trouxe e este encorajamento que também ela trouxe para todos nós. Agradecemos também a presença de todos os participantes que aqui estiveram esta noite conosco. Pedimos a tua bênção sobre a vida de cada uma destas pessoas, Pai. Nós te agradecemos e abençoamos também agora com uma boa noite bem descansada. Em nome do teu Filho Jesus.